vai ser atacada pelo inimigo, pois o diabo ele não tem família. Então ele sempre vai destruir, tentar atacar as famílias. Ele ataca contra as famílias tradicionais e também atacam a família de Deus, que é a igreja. Ele sempre vai tentar destruir, mas ele não tem poder para destruir essas famílias, porque quem está acima dela é aquele que tem todo o poder, que é Deus, que sustenta essa família. E aqui vemos uma família que não é uma família perfeita. Como já foi ensinado na escola dominical hoje de manhã, sobre a consequência do pecado. Após a queda do homem lá no jardim, em Gênesis 3, todos aqueles que veio de Adão têm a tendência caída para o mal. Então, o mal você não precisa ensinar ninguém a praticar. O mal você não precisa incentivar. Já está na sua natureza praticar o mal. Mas o bem, ele é preciso ser ensinado, ele é preciso ser incentivado. E você só consegue ensinar e incentivar o próximo, aquele que está perto de você, o bem, aquilo que você pratica e aquilo que você sabe. E você só aprenderá se você honrar a palavra de Deus, se a palavra de Deus for o centro da sua vida. E no decorrer, vemos que chegamos à família de Jacó. Aqui vemos uma família não perfeita, porque o pecado já havia entrado no mundo. Mas vemos duas divisões: alguém que está lutando para fazer o bem e os outros que estão praticando as obras da carne, que é ódio, revolta, ira e morte. Aqui vemos a história de Jacó e um jovem que se destacam entre eles é José. A Bíblia vai dizer que José apacentava as ovelhas de seu pai com seus irmãos. E José trazia má notícia dos seus irmãos ao seu pai. Aqui vemos o compromisso de José com a palavra e com a verdade. José amava os seus irmãos, mas José amava mais a palavra, porque falavam a verdade, mesmo que ofendiam os seus irmãos. Pessoas que veem você no erro e não te falam a verdade, não amam você. Está vendo a sua alma caminhando para o inferno e não te falam a verdade. Pessoas que te corrigem, essas são as que amam você, mesmo que te causa mal-estar, mas mesmo assim ele está te amando, está direcionando a tua alma para o céu. Glória a Deus. José, por amar os seus irmãos, ele falava a verdade aos pais. Oh Deus. E vemos que por amar os seus irmãos e a verdade, despertaram ódio nos seus irmãos. Vemos que o ódio na vida dos irmãos de José veio antes do sonho. Mas quando José sonha e conta aqueles sonhos aos seus irmãos, o ódio deles se acende cada vez mais. E José já não podiam falar pacificamente com os irmãos deles, porque eles pensavam que ele ia dominar sobre eles. Perceba que os irmãos de José estão preocupados somente com coisas terrenas. E o que eu aprendo com esse texto? Que nos dias de hoje, às vezes, nós todos estamos preocupados muito com coisas dessa terra. Estamos preocupados em preparar cidadãos para essa terra, mas não estamos preocupados em preparar cidadãos para os céus. Às vezes lutamos para que as pessoas tenham um bom estudo, uma boa faculdade, um bom emprego, mas às vezes não lutamos para que a alma dela chegue no céu, para que ela seja um cidadão do céu. Porque se ela for um cidadão do céu, ela será um cidadão bom nessa terra. Por isso precisamos priorizar e honrar a palavra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então os irmãos de José ficaram irados contra eles. Um certo dia, seu pai o chamou para que ele fosse a Siquém visitar os seus irmãos
e trazer notícias dele. E José, como um jovem que honrava os pais e tinha compromisso com a palavra, obedeceu ao seu pai. Mas ele não sabia que essa era a sua última vez que ele ficava na sua terra. Eles não sabiam que essa era a sua despedida. Então, quando olhamos para a vida de José, dá de entender que honrar a palavra de Deus, às vezes, terá caminhos difíceis, terá rejeições, mas só que o mais importante é que quem honra a palavra, Deus está com ele. E Deus vai honrar. Glória a Deus. José sai a caminho de Siquém. Ele chega a Siquém e não encontra os seus irmãos, pois os seus irmãos haviam partido para Dotã. E a história vai dizer que José se perde no meio do caminho e um homem o encontra e informa onde os seus irmãos estavam. E José caminha mais um pouco até chegar onde os seus irmãos se encontravam. E chegando àquele lugar, os seus irmãos o avistaram de longe. E vai dizer que José o levava um cesto, levava pães para ele. José estava levando alimento para os seus irmãos. E os seus irmãos projetaram o matar. José planejava alimentar os seus irmãos. E os seus irmãos planejavam tirar a sua vida. Meu Deus. Mas durante esse percurso, tem um irmão dele chamado Rubem. Às vezes, muitos querem nos matar. Às vezes, muitos querem nos derrubar. Mas Deus sempre vai estar levantando pessoas para nos ajudar, para nos levar. Rubem disse: não mate o menino, jogue-o na cisterna. A cisterna tornou um lugar de livramento para José. Às vezes olhamos e pensamos: José está pior na cisterna. Não, ele está sendo livrado. Talvez lá no fundo do poço não é o pior lugar, é um lugar de livramento. E José foi colocado naquela cisterna. E Rubem se afastou dos seus irmãos com a intenção de livrar o menino e devolvê-lo ao seu pai. Aqui vemos, se Rubem livra o menino e devolve ao seu pai, 22 anos depois, todos eles morreriam de fome e o povo do Egito. E se os irmãos de José o matam também, 22 anos depois, todos eles morreriam de fome. É verdade. Então vemos que o plano deles não era maior do que o plano de Deus. Glória a Deus. Aleluia. A escolha de José de honrar a palavra mostrou que o caminho que ele ia seguir não era fácil, mas sabemos que com a palavra de Deus em nossos corações podemos vencer, podemos chegar lá no final. E nisso eles mataram um cabrito e passaram na túnica de José. Quando o irmão Rubem voltou, eles já tinham vendido eles para o ismaelita, para cobrir a mentira dos irmãos de José. Um cabrito teve que morrer para cobrir a mentira do pecado deles perante o seu pai. Um cabrito teve que morrer. Talvez a minha vida e a sua é parecida com a vida dos irmãos de José, para que o meu e os seus pecados fosse perdoado. Alguém que não tinha nada a ver com a nossa história, inocente, morreu no meu e no seu lugar. O pecado causava ira diante de Deus, porque Deus abomina o pecado. Mas Jesus veio, ele não só cobra o pecado, mas ele arranca o pecado. E através de Jesus, eu e você fomos declarados filhos de Deus. Através de Jesus, nós reconciliamos com o Pai. Glória a Deus, aleluia. E os irmãos de José o vendem. E ele vai parar no Egito, na casa de Potifar. Potifar o compra. E a Bíblia vai dizer que o Senhor era com José. Aleluia! E em tudo que ele ponhava nas mãos, prosperava. E na casa do seu Senhor, Potifar, ali o Senhor abençoou José, que ele prosperou. Mas, em mesmo aos lugares que somos prósperos, sempre vai haver tentações do inimigo. E ali levanta-se uma mulher, a esposa de Potifar, e diz que ela atentam José
dia após dia. E aqui eu abro um parênteses. Vemos que José saiu da casa dos seus pais com apenas 17 anos. Com 17 anos, José já havia aprendido a honrar a palavra de Deus. Aleluia. Durante a sua história, ele sempre honrou a verdade. E quando chega diante dessas tentações, que a mulher o atenta dia após dia, ele responde para ela: isto é pecado, é maldade contra o meu Deus. E tem um assunto que são poucos tratados hoje em dia e muito difícil de se falar. A irmã Olívia me convidou um dia para trazer um ensino para os jovens e adolescentes. E eu fui pesquisar e estudar sobre esse assunto. E ele se encaixa nessa passagem sobre a vida de José. Vemos que José saiu com 17 anos e honrava uma palavra de Deus. Aleluia. E eu fui estudar sobre os assuntos, e um assunto que atinge muito a nossa sociedade e as nossas juventude e adolescência hoje em dia, que são poucos tratados na igreja. São assuntos que consomem bilhões de dólares na internet, que se chama pornografia. E eu fui estudar sobre isso, e tem coisas que decepcionam a gente. E o maior consumo de pornografia na internet são consumidos por crianças e adolescentes. Crianças de 10 aos 17 anos. E vemos nos dias de hoje o tão fácil acesso que isso pode ter. Vemos que cada criança tem um telefone na mão, adolescente todos. As portas estão ali abertas. E como foi ensinado na escola dominical, isso não é pecado ter um telefone, mas aquilo para o qual você usa pode te levar à consequência do pecado. E você vai me dizer que não tem como olhar no telefone de um adolescente, de uma criança, 24 horas. Mas concordo com cada um, não consegue vigiar. Mas há algo que pode ser colocado dentro dele, que pode transformar a vida dele. O Salmo 119 vai dizer, versículo 11, o salmista vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, quando honramos a palavra e ela está em nossos corações, nenhum mal vai atingir. Você vai saber o que olhar, o que acessar, quais os seus limites, porque a palavra de Deus ela estabelece limite em mim e na sua vida e na vida de cada um. Para que nós se tornamos um bom cidadãos nessa terra, primeiro nós temos que se tornar um bom cidadão. É verdade. Deus, aleluia. Para que eu e você chegaremos ao destino que Deus tem para cada um de nós, que é o céu. A prioridade do cristão é o céu. Aleluia. Nós podemos desfrutar das coisas dessa terra, conquistar coisas dessa terra, mas temos que saber que a nossa prioridade é chegar no céu. E é somente através da palavra de Deus, que é o nosso guia, que nós chegaremos lá. E José, por sofrer aquelas acusações, aquela mulher o lança em uma prisão. O seu Senhor o lança em uma prisão. Mas mesmo assim, quem teme a Deus é diferente. E a Bíblia vai dizer que na prisão o Senhor abençoava José. Aleluia, e ele prosperava. Glória a Deus. Então isso quer dizer que quem honra a palavra, em todo lugar que ele for, vai prosperar. A bênção de Deus está com ele. Se você honra a palavra, o seu trabalho vai ser bênção. Se você honra a palavra, a sua casa vai ser bênção. Se você honra a palavra, você vai ser bênção na sua igreja. Aonde você estiver, você vai abençoar vidas através de você. Aleluia. Aleluia. E naquela prisão, José passou ali por algum tempo. E como o Senhor o abençoava, o carcereiro confiou tudo nas mãos de José. E houve 2 auxiliares de Faraó
que cometeram alguns crimes contra Faraó e foram lançados naquela prisão. Aquele que, através dos seus sonhos, foi parar no Egito, porque despertou ira nos seus irmãos, agora está na prisão para interpretar os sonhos de outro alguém, sonhador igual ele. Mas vemos o compromisso de José com a verdade. O primeiro contou o sonho, que era o que serviu o vinho ao faraó. E José interpretou o sonho e disse que eles voltariam a servir o vinho. E o segundo, por ouvir aquilo e achar bom que seria livre, contou o seu sonho também. Mas vemos que José, ele não fala para agradar. Ele fala somente a verdade, ele tem compromisso com a verdade. E disse para aquele outro que a interpretação do sonho dele seria que em 3 dias ele perderia a sua cabeça. Vemos que para um o sonho foi de reconciliação e o outro foi de consequência. E José pediu para que aquele moço o lembrasse dele quando estivesse diante de Faraó, porque ele tinha sido roubado, vendido dos seus irmãos. E José, mesmo assim, passou mais 2 anos na prisão. Talvez se ele lembrasse de José, José apenas seria livre. Mas ele foi esquecido. Mas só que Deus nunca esqueceu de José. Glória a Deus. Deus estava preparando José para algo maior. Isso era apenas um processo para aquilo que Deus tinha para a vida dele. 2 anos depois, Faraó sonha, e este sonho vai dizer que nenhum dos sábios e adivinhos conseguiram interpretar, porque os sábios e adivinhos estavam limitados a deuses. Nenhum deus do Egito podia interpretar isso. Mas o copeiro lembra de um hebreu, de um israelita que servia a um Deus diferente. Tem coisas que somente Deus que pode nos ajudar. E eles olharam e mandaram chamar José. E José comparece diante de Faraó. E aquele era o último dia de José na prisão. Deus, mesmo em momentos difíceis, Deus pode transformar a vida de cada um. Aleluia. José estava na prisão, esquecido, mas Deus o tirou de lá e colocou na presença de Deus. Aleluia. E o sonho que Faraó teve, nenhum adivinhos, nenhum sábios pôde interpretar, mas Deus deu o dom de interpretação a José. Faraó contou os sonhos a José. José, na sua humildade, disse: Deus dará a interpretação. Aleluia. Porque tem coisas que é somente Deus que pode fazer por nós. Ele mesmo. Aleluia. Nós não somos nada, somos apenas um dependente da graça de Deus. Glória a Deus. E José interpreta o sonho e aconselha a Faraó. E Faraó entende que não há nada melhor do que José para se tornar o governador de toda aquela terra. Vemos que aquele que era prisioneiro hoje se tornou o governador. E em tudo isso vemos a provisão e a proteção de Deus na vida de cada um deles. José disse que haveriam 7 anos de bonança e 7 anos de fome em toda a terra. E passaram-se os 7 anos, ele juntou muitos mantimentos e guardou. E a fome começou a apertar cada vez mais sobre a terra. E Jacó, a fome era tão grande em Canaã, que ele disse aos seus filhos para que issem até o Egito para comprar alimento. Vemos que aqueles que venderam José agora estão indo até José para comprar alimento. Aleluia. O preço que eles venderam José foi 20 ciclos de prata. 20 ciclos de prata era o valor de um aleijado, um escravo aleijado. Para os irmãos de José, ele não valia nada menos do que um escravo aleijado. E hoje aqueles que ele rejeitaram é o que vai sustentar eles. Aqueles que eles abandonaram é o que vai sustentar a vida deles. E quando José vê os seus irmãos, ele chama, ele reconhece eles. E ele vende alimentos para eles.
Então aquele que foi desprezado, agora está alimentando a sua família. Assim vemos que Deus também é na nossa vida. Às vezes somos desprezados, humilhados, somos abandonados, mas o importante é que Deus está com cada um de nós. E quando Deus nos abençoar, nós não precisamos querer vingar de ninguém. Não vejo José querendo se vingar da mulher de Potifar que o acusou e ele passou por muitos anos na prisão. Não. Se ele se vinga daquela mulher, eles tornariam-se semelhantes a ela. Mas quem tem Deus na vida é diferente. Quando os irmãos de José chegam até ele, pensam que ele vai fazer maldade contra ele diz: não farei mal nenhum contra vocês. Eu temo a Deus. Quem teme a Deus é diferente. Quem teme a Deus não pretende ficar fazendo mal ao teu próximo. Quem teme a Deus pretende sempre ajudar aqueles que estão à sua volta. Aleluia. E aquele mal que eles fizeram para José, vemos que para o pai de José, para a Jacó, José estaria morto. Mas para Deus, José ainda está vivo. José se tornou o governador do Egito. Glória a Deus. Aquele que foi vendido como escravo, hoje está como se fosse os Estados Unidos hoje. O Egito era a maior potência mundial daquela época. Está no domínio de tudo. E através dele, a família dele foram preservadas com vida. Porque eu aprendo com a vida de José, que através dele, todos nós fomos beneficiados. Porque isso se cumpriria também uma promessa que Deus tinha feito a Abraão. Que Abraão, a sua descendência, não seriam peregrinos em uma terra distante, uma terra estranha, mas o Senhor os livraria. Aleluia. E vemos que, através da vida de José, as descendências de Abraão, Isaac e Jacó foram preservadas com vidas. E através da vida de José, eu e você também fomos beneficiados. Porque através dessa família veio o Salvador da humanidade. Aleluia. Através da descendência de José, através da nação de Israel, veria Cristo, o Salvador da humanidade, aquele que nos resgataria. Meu Deus. Aleluia. E aquele povo foram mantidos com vidas porque Deus o preservou, José. José saiu da terra dos seus pais com 17 anos e nunca mais voltou para lá com vida. Voltou apenas com somente em ossos, mais de 400 anos depois. Então vemos que servir a Deus aqui nessa terra, às vezes pode termos benefícios, mas o maior propósito de cada um de servir a Deus não é ser beneficiado nessa terra, é nos preparar para chegarmos no céu. Aleluia. Porque o melhor lugar que Deus preparou para nós não é aqui, é no céu. Então devemos nos preparar para chegar lá. Glória a Deus. José apenas livrou a sua família por alguns tempos da fome. Afinal, todos aqueles morreriam. Todos aqueles viriam a morrer, mas a sua descendência continuaria e multiplicaria no Egito. José é uma semelhança de Cristo. Mas só que o Cristo verdadeiro, ele é bem mais qualificado do que José, ele é bem mais importante do que José. José, ele salvou os seus descendentes, os egípcios, por um período de tempo. Jesus, há mais de 2000 anos atrás, veio, morreu em meu e seu lugar. Está salvando até hoje, nos livrando e nos capacitando. Jesus, em João 3, em João 14, ele vai nos dizer para os seus discípulos, e eu já encerro, que ele disse: não se turbe o vosso coração, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Eu vos for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós. Vemos que José foi enviado para o Egito
e a sua família, ele mandou vir até ele. Mas vemos que Jesus é diferente. Eu e você estávamos caídos em nossos pecados. Ele veio, pagou o preço em meu e em seu lugar. Morreu em uma cruz em meu e em seu lugar. Pagou pelos nossos pecados. E ele deixou uma promessa para mim e para você. Ele não falou que nós iríamos, mas falou que ele viríamos buscar. Aleluia! Jesus, ele é muito mais importante do que José, do que Jacó, do que Abraão. Ele é aquele que deu a sua vida para que eu e você tivéssemos vida. Aleluia! E ele vai voltar para buscar eu e você, para que onde ele estiver, nós estejamos. Glória a Deus! Aleluia! Ele sempre quer que nós honramos a palavra dele. E se eu e você honrar a palavra de Deus, quando a trombeta tocar, nós o ouviremos. Porque somente quem honra a palavra de Deus ouvirá o toque da trombeta, ouvirá o chamado de Deus para cada um. 2000 anos após a morte de Jesus, 80% do mundo era todo cristão. Hoje, 2000 e poucos anos depois, 28% do mundo são cristãos. E a religião islâmica, que é uma das que mais cresce no mundo, já tem 20 e poucos por cento também da população. E isso nos preocupa a cada um de nós. Às vezes estamos priorizando tanto as coisas dessa terra, estamos desprezando a palavra de Deus. Às vezes passamos 2, 3 horas em um telefone, assistindo um filme ou coisa qualquer, mas não passamos 10 minutos meditando na palavra de Deus. Conseguimos ficar até 11 horas, meia-noite, vendo coisas na internet, mas não conseguimos ficar 10 minutos de joelho por dia agradecendo a Deus. Às vezes estamos deixando a palavra de Deus para segundo plano, enquanto ela deveria ser prioridade em nossa vida. Eu digo isso porque na idade que José tinha, 17 anos, eu nasci em um lar cristão, mas não me tornou neto de Deus. Sou pecador, dependente da graça de Deus. E mesmo assim, por ter nascido em um lar cristão, eu não lia a Bíblia, não meditava. Às vezes, fui até batizado sem mesmo saber verdadeiramente o que é o significado do batismo. Porque às vezes vimos a igreja todos os domingos, lemos a palavra na hora da leitura oficial, quando fala que vai ler, até achar já terminou a leitura, porque não conhece muito bem a Bíblia, não sabe onde está, porque estão desprezando a palavra de Deus. Mas o Senhor está nos convidando a honrar a palavra. Aleluia! A colocar a palavra dele em prioridade na nossa vida. Porque se colocarmos a palavra de Deus em prioridade em nossa vida, todas as outras coisas o cooperarão para que tudo dê certo em nossas vidas. Às vezes passamos 10, 15 anos na igreja e poucos meditamos na palavra de Deus e queremos chegar no céu, mas o que vai nos guiar para chegar no céu é a palavra, pois é ela que nos direciona, nos aponta qual caminho a seguir. Quando erramos, ela nos corrige. E se nós não buscarmos, não nos honrarmos, como saberão que estamos errados? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Glória a Deus. Para que cada um venhamos honrar a palavra de Deus. Como José fez, mesmo longe dos seus pais, das suas famílias, ele tinha a palavra de Deus no coração dele. O inimigo o tentou, mas ele praticou o Salmo 119, verso 11. Guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se a palavra de Deus estiver em seu coração, o diabo pode tentar, mas você vencerá ele pelo poder da palavra. É a palavra que nos capacita, é a palavra que nos ajuda, é a palavra que nos transforma. E falando sobre o assunto do jovem, lógico que é um culto de irmãs, mas envolve toda a família e jovem também.
Quando eu estudei sobre jovens, 80% dos jovens cristãos que vão para a faculdade se desviam. Meu Deus. Apenas 10% se manifestam sua fé em uma faculdade. E os outros 10% se camuflam, se neutralizam. E isso deveria preocupar a cada um de nós. Não quando eles vão para a faculdade, mas na preparação para ir antes deles irem. Se todos os jovens tivessem guardado a palavra como José guardou, na faculdade, eles seriam diferentes, eles não seriam corrompidos. No mundo lá fora, quando você vai conversar, como o pastor falou hoje de manhã na escola dominical, a maioria dos que você vai conversar, eles dizem: eu já fui crente, estou parado. Às vezes é porque cresceram muito tempo dentro da igreja, mas não cresceram na palavra. Precisamos não só crescer aqui dentro, mas precisamos crescer na palavra. Temos a gincana do jovem e esse mês encerramos o Antigo Testamento. Fico muito feliz porque tem adolescentes, tem jovens bem mais novos do que eu, que na idade deles às vezes eu não teria lido nem um livro da Bíblia, mas eles já leram todo o Antigo Testamento. Glória a Deus, aleluia. Isso significa que eles estão honrando a palavra de Deus. Aleluia. E quem honra a palavra de Deus o honrará um dia. Glória a Deus. E essa é a minha palavra que eu tenho para a igreja. Que venhamos honrar a palavra de Deus, valorizar a palavra de Deus. Na Coreia do Norte, se você for encontrado com uma Bíblia, você pode perder a sua vida. Aqui a gente tem acesso à Bíblia no telefone, em todas as partes. Somos livres para meditar. Será que precisamos esperar chegar ao nível da Coreia do Norte para poder querer voltar a meditar nas Escrituras? Para que a Bíblia chegasse até mim e até você, foram muitas lutas. Muita gente perderam a vida. Eu e você fomos beneficiados por alguém lá atrás. Meu Deus. E nós precisamos continuar essa história. Assim como José continuou levando a verdade, honrando a história dos seus pais. Nós precisamos honrar a história de quem veio antes de nós. Nós precisamos honrar a palavra de Deus. Nós precisamos valorizar a palavra de Deus. Convido os irmãos a colocar de pé e fazer uma oração. Senhor Deus, Pai que está no céu, eu sou grato a Ti, ó Deus, por ter nos resgatado, por ter dado a vida para nós. Obrigado por esse amor tão grande que o Senhor tem colocado em nós, Pai. Desperta no coração de cada um a sede e amor pela Tua palavra. Porque aonde a Tua palavra chega, ela tira o pecado. Aonde a Tua palavra chega, ela nos direciona, ela nos aumenta o amor por Ti cada dia mais. Aonde a Tua palavra entra, ela transforma a vida, ela transforma a família, ela transforma a cidade, ela transforma a nação. Deus, desperta a Tua igreja cada dia mais a amar a Tua palavra, a valorizar aquilo que o Senhor entregou em nossas mãos. Que a geração futura, ó Pai, venha ser, ó Pai, abençoadas por essa geração do presente, ó Pai. Que a geração futura venha ser, ó Pai, direcionadas pela Tua palavra, porque esta geração presente irá honrar a Tua palavra. Deus, venha visitar cada coração, ó Deus. Que a Tua palavra, Senhor Jesus, venha ser prioridade, ó Deus, nos lares, a todos os cantos da terra, nas famílias. Que eles venham honrar, ó Pai, que ela venha ser o centro de toda a casa, Senhor. Pois sabemos que uma família sem a Tua palavra, sem a direção da Tua palavra, é uma família destruída, é uma família fraca. Mas aonde a Tua palavra entra, ela transforma, ela capacita e ela restaura. Que a Tua palavra, Senhor Deus, venha tocar no coração de cada um. Que o Teu Espírito Santo venha acender a chama no coração de cada um, ó Deus. Que não venhamos, ó Deus, meditar na Tua palavra somente aqui no domingo, mas todos os dias da nossa vida, Pai. Que elas venham ser guardadas nos nossos corações, ó Pai. Porque sem a Tua palavra estamos perdidos. Sem o que o Senhor fez por nós estamos perdidos. Mas o que o Senhor fez por nós nos resgatou, nos transformou e nos trouxe para a luz. O Senhor venha tocar no coração de cada um, direcionando eles, ó Pai, a cada dia te buscar mais e mais, verdadeiramente.
oportunidade.